Oi pessoal, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós, que Deus os abençoe. Aqui que vos fala é o pastor e missionário Elvio, bem como ex-presidente da Associação de Moradores do Bairro São Luís e atualmente vice-presidente da Associação de Moradores do Bairro Centenário, em Lages, Santa Catarina. Eu venho, através desse vídeo, tentar compartilhar para vocês um pouco mais da minha história na íntegra, né? Parte dela que talvez meus amigos não conheçam, as minhas origens, de onde eu vim e aonde eu pretendo chegar. Pois bem, nasci o dia 21/6/1983, filho de uma mãe biológica que tem problemas mentais, a qual um belo dia, aos 16 anos de idade, saiu de casa para ir conhecer um salão de festas pela primeira vez, né? No finalzinho de 1982. E chegando nesse salão, ela tomou uns gole e simplesmente desapareceu. Segundo contava meu falecido pai biológico, né, seu Floresbal Cavani da Silva, a minha mãe Hilda de Oliveira, né, foi encontrada por ele caída, bêbada, drogada e praticamente inconsciente no portão da casa dele, em Lagoa Vermelha, lá no Rio Grande do Sul. Ele, por sua vez, morava com o pai, ele já não tinha mais mãe, né? E alguns irmãos. Na época ele tinha 27 anos e a minha mãe tinha 17. E ele viu ela ali caída, recolheu para dentro de casa. Teve um caso com ela, naturalmente, e desse caso eu fui gerado, né? Então, na época não existia celulares, a comunicação era muito difícil, né? Telefone era coisa de rico. Então, a minha mãe ficou morando lá com ele durante meses, desaparecida. E a família da minha mãe toda desesperada com o sumiço dela, né? Então, de repente, meu pai biológico mandou uma carta, né? Contando que minha mãe estava bem, coisa e tal. E aí, começaram a viver juntos. E, segundo contava o pai do meu pai, que também já é falecido, meu avô, saudoso seu Honório Cavani da Silva, eles moraram com a minha mãe numa casinha mal assombrada. Meu berço corria de um lado para o outro depois que eu nasci. Foi uma história bem complexa, porque eu fui gerado em Lagoa Vermelha, porém num passeio da minha mãe em Lages, eu acabei nascendo em Lages, né? Então eu sou lagiano, eu fui feito em Lagoa, mas eu sou lagiano. Então eu nasci e com uma semana eu já voltei para Lagoa Vermelha. Então a gente foi morar nesse sítio, né? Segundo informações, a casa era mal assombrada, o berço corria de um lado para o outro. E
minha mãe e meu pai começaram a ter brigas em demasia e por conta disso acabaram se separando. E a minha mãe, comigo nos braços, se mandou para Lages, né? E aqui chegando, meus avós decidiram me adotar, meus avós maternos, né? E isso eu tinha 6 meses de vida. O saudoso João Maria de Oliveira, conhecido como Joãozinho Polícia, né? Então ele e a dona Nair me adotaram, né? Dona Nair Rosa de Oliveira, que era minha avó. Me adotaram e a minha mãe ainda gerou mais um filho depois de mim, com outro homem aqui de Lages. E esse filho que ela teve eu nunca vi. Ele nasceu num dia e no dia seguinte ele já foi dado. Então a gente nunca teve notícia desse irmão que eu tenho. Tá em algum cantinho aí desse mundão de Deus. Enfim. E depois disso, né, o intervalo entre eu e meu irmão é 1 ano, né? Não dá bem 1 ano. Então depois disso, o meu saudoso avô materno ajeitou um casamento da minha mãe biológica com um primo irmão dele, que era o falecido José Maria Inácio de Oliveira, né? Vinha ser primo segundo da minha mãe. E ele era um senhor de idade, já tinha 63 anos, enquanto que minha mãe ainda tinha 19 anos, né? E se juntaram e viveram durante anos juntos. Pois bem, a minha infância na casa dos meus avós maternos se deu da seguinte forma. Convivíamos eu e mais 3 irmãos, tios, né? Mas onde eu falar irmãos, entenda-se como tios maternos, irmãos de criação, né? Vamos dizer assim. Eu me acostumei a chamá-los de irmão porque me criei com eles. Desses 3 irmãos, era efeito escadinha, né? Pouca diferença de idade um do outro. Um deles, o Ricardo, que tinha lá seus... Hoje o Ricardo tem 40 anos, ele é 4 anos mais velho que eu, né? E depois do Ricardo vinha o Roberto, que é, se não me falha a memória, 2 ou 3 anos mais velho que o Roberto. E o Silvano, que era uns 10 anos mais velho que o Ricardo. Então, quando eu comecei a me conhecer por gente, eu tinha lá os meus 5, 6 anos de idade, para vocês entenderem. O Ricardo já tinha seus 10 anos, o Roberto já era adolescente, seus 14, 15, e o Silvano já tinha seus 18, 19. E foi uma infância bem difícil, né? Bem complicada, onde eu fui criado, diga-se de passagem, né? Menos mal que me criaram, mas eu fui criado com muito preconceito, muita discriminação pelo fato de eu ter sido filho adotivo. Foi muito difícil para mim. Muitas vezes eu não tinha direito de se sentar junto a uma mesa para comer junto com meus irmãos. Eu aguentei muita humilhação e eu fui vítima de alienação parental durante toda a minha infância. Os meus avós, os meus tios adoravam tirar sarro da minha cara, debochar e falar mal de um pai e de uma mãe que eu sequer conhecia. Eu era pequeno, mas eu me lembro
perfeitamente. Eu tenho lembranças nítidas dos meus 5, 6 anos de idade. Isso é incrível, mas eu me lembro do meu jardim de infância. Deus sabe disso, eu me lembro perfeitamente. Eu me lembro da primeira série. Enfim, muitas vezes eu não tinha direito de me sentar numa mesa para me alimentar com a minha família. Foi um tempo muito difícil. Apanhava por motivos banais. Eles não sabiam me bater. Eles me davam tapa na cara. Eles puxavam meu cabelo. Eles me machucavam. Chute, pontapé. Eu era agredido fisicamente e torturado psicologicamente diariamente. Me obrigavam a assistir filme de terror, eu sendo apenas uma criança, e eu tinha muito medo, e por conta disso eu tinha medo de ir ao banheiro e acabava fazendo cocô, xixi na roupa, né? Eu era uma criança completamente retraída. E sempre que isso acontecia, eu apanhava. O meu psicólogo era cintada, chinelada. Eu apanhava igual boi na roça. Foram tempos bem difíceis. E numa dessas feitas, alguém que cuidava de mim passou fezes no meu rosto inocente, no rosto de uma criança inocente, não sabia se defender, e eu me lembro disso perfeitamente, com muita dor nos dias de hoje. Foi um ato covarde, de baixo nível, que destruiu a minha vida e que me machucou. Várias vezes, meus tios me levavam de arrasto até o vaso sanitário e puxavam várias vezes a descarga. E aquilo era horrível para mim. Era uma tortura. Eu não era uma criança normal. Brinquedos, eu não tive o prazer de ganhar brinquedos. Eu não tive esse direito. O falecido meu avô, a minha avó, davam um brinquedo para o meu irmão maiorzinho e para mim eles não davam, porque a desculpa era que eu estragava os brinquedos. Mas uma criança, que noção que uma criança vai ter de cuidado de brinquedo? Aí o outro, meu irmão, tio, mas onde eu falar irmão, entenda tio, já era um pré-adolescente, ganhava carrinho elétrico, ganhava brinquedos de marca, roupa, andava super bem vestido, enquanto que eu só com roupinha ganhada. Assim foi a minha infância. Quando iam sair para passear, eu era excluído. Se o Elvio ir, eu não vou. Era o que eles diziam. E muitas vezes eles saíam se divertir e eu ficava em casa, retraído, chorando, discriminado. Assim foi o meu princípio. Assim foi o meu princípio e era assim que as coisas aconteciam na minha vida. Dor, tristeza. A minha infância foi horrível. Aliás, eu nem soube o que era ter infância. Nunca soube o que era ter infância. Foi péssimo.
Uma certa feita, quando eu tinha 6 anos de idade, dias depois do meu aniversário, aliás, eu nunca soube que ia ter uma festa de aniversário. Eu passei por uma espécie de julgamento. Chamaram meu pai esse o qual eu não conhecia. Meu pai biológico veio do Rio Grande do Sul. Foi pedido para que ele viesse me buscar. E ele contava, né, que quando mandaram ele me buscar, ele já havia preparado um quarto para mim no Rio Grande do Sul para me levar. Mas eu não queria ir com ele, porque querendo ou não, eu havia me criado com meus avós. E de repente meu pai chegou, e quando meu pai chegou, todo mundo se levantou contra mim. A minha falecida avó, a minha tia que cuidava de mim, e começaram a falar absurdos para o meu pai. Diziam o seguinte a ele: leve esse guri, que a gente não aguenta mais, só incomoda, estraga brinquedo, faz cocô nas calças. E a minha tia falou pro meu pai: já passei até merda na cara dele para ver se ele se endireita e não adianta. E eu chorava desesperadamente. De repente, estava aquele julgamento instaurado contra uma criança, e meu avô quieto, só observando, imparcial. De repente, o meu irmão, na época no exército, lá em Canoinhas, eu me lembro perfeitamente que ele chegou fardado, João Carlos, hoje aposentado pelos bombeiros, chegou fardado e fez uma bronca. Diz: que é isso, gente? O que vocês estão fazendo? Copiar uma criança? Vocês não têm noção do que vocês estão fazendo? João Carlos, muito justo, colocou ordem na casa. E quando ele colocou essa bronca, falecido meu pai-vô se levantou do sofá e expulsou o meu pai. E disse assim: olha, se suma para a Lagoa Vermelha, se suma daqui para onde é o teu lugar. Agora vocês tentem imaginar o que se passava na cabeça de uma criança de 6 anos de idade, vendo tudo isso, vivenciando todas essas cenas horrorosas. E ele foi embora para a Lagoa Vermelha, e o inferno continuou. Continuei apanhando por motivos banais, e só eu apanhava naquela casa. E fui me desenvolvendo. Quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai, avô, né, de criação, faleceu, e eu passei a ter como uma figura paterna o irmão mais velho que morava ali comigo, na época o falecido Silvano, o qual tinha uma depressão crônica e também não tinha muita paciência comigo. Por motivos banais, ele me espancava, me agredia. E tudo esse inferno que eu passava, jamais a sociedade teve noção. Lá na rua,
eles achavam que a minha família era uma família 5 estrelas, que estava tudo lindo, maravilhoso. E o tempo foi passando. De repente, o meu irmão, um pouquinho mais velho que eu, Ricardo, né, que era 4 anos mais velho que eu, conheceu uma mulher, se juntou e levou para morar lá em casa conosco. Nessa altura do campeonato, eu já era adolescente. Tinha lá meus 15 anos de idade e o Ricardo tinha seus 19. E quando ele se juntou com a Adriana, veio morar ele e a Adriana para a nossa casa, o Silvano, que era o irmão mais velho, esse que tinha depressão, enfiou na cabeça dele que eu tinha um caso com a mulher do Ricardo. Que absurdo! E ele acabou se apaixonando pela mulher do outro meu irmão, pela mulher do Ricardo. Ele se apaixonou pela mulher do Ricardo, não sei por que razão, em cargas d'água, e ele enfiou na cabeça que eu tinha um caso com a mulher do Ricardo. E o que é pior, ele saía da nossa casa e ia na casa dos outros parentes, e os outros parentes, em vez de jogar água na fogueira, jogavam gasolina e diziam o seguinte: não, pegue, Silvano, se o Elvio pode, você também pode. E ele chegava em casa, ele me batia. Uma vez ele estava me estrangulando, quase me matando. E numa certa feita, estressado, esgotado, eu cheguei em casa da escola, peguei uma faca, a gente dormia num beliche, ele dormia na cama de baixo e eu dormia na cama de cima. Peguei uma faca, entrei no quarto para matar ele. Eu ergui a faca, mirei para a barriga dele e tremia com aquela faca na mão, pronto para matá-lo. Fiquei momentos de horrores ali com aquela faca tremendo e olhando para ele e pensando: tem que dar uma facada bem dada para não ter perigo dele se levantar. Tem que matar para ele não ter reação. Porque eu não tinha quem recorrer, ninguém acreditava em mim. E eu já estava de plano feito. Eu pensei assim, que se eu tivesse matado ele, eu ia para Fucabem na época, todo mundo ia ficar contra minha pessoa, mas para mim não ia mudar muita coisa, porque todo mundo já era contra eu mesmo. Mas pelo menos ele não ia me matar, era o que eu pensava, né? E de repente minha falecida mãe se levantou, foi na cozinha, deu umas tossidas e eu me arrependi, guardei a faca e não matei ele. E dias mais tarde ele cometeu suicídio. Coitado. Eu perdoo ele porque eu sei que a vida dele era um inferno. Passado esse processo, o Ricardo, que era o outro irmão, e o Roberto já haviam se casados, e fiquei morando na casa somente eu e a minha avó, a minha mãe, vó de criação. E aí eu já era um adolescente, com
péssima infância e uma adolescência pior ainda. E a rivalidade entre a minha mãe, vó e eu começou a aumentar. E aumentar e aumentar. Eu não suportava mais a cara dela. Eu a odiava. Ela me negava comida. Era horrível. Então, assim sendo, eu, para não bater nela, já que todo mundo era contra mim, eu decidi sair de casa. E quando eu saí de casa, eu tive uma fase de horror na minha vida. Uma fase onde eu conheci a fome, onde eu me atrapalhei tudo com as drogas, com o álcool, caí no alcoolismo e fiquei bem revoltado. Andei junto com os metanol e vivi momentos terríveis, mas sempre dando meus pulinhos, né? Nunca roubei nada de ninguém. E aí a falecida minha mãe um certo dia me pediu perdão e a gente se acertou. E ela comprou uma casa no bairro Araucária, onde resido hoje, e tinha uma parte nos fundos, né? E ela me ofereceu para mim morar ali. E só que eu não parava, eu tinha um espírito andarilho comigo, a depressão era terrível. E um certo dia eu estava bêbado, drogado, marginalizado, caído ali perto da ponte do Cacetiro. Aí tem uma igreja católica ali chamada Igreja Bom Jesus. Atrás dessa igreja tem uma casinha azul, que era da falecida Carmen, que foi uma mãezona para mim, e o Valério, o Lili. Quem mora na habitação deve conhecer. O Lili andava com uma bicicletona toda personalizada. E a Carmen pegou nas minhas mãos e me levou para parar com ela na chácara. Me apresentou a chácara, tinha um quartinho separado e disse para mim o seguinte: Elvio, tu vai ficar por aí, a tua missão vai ser limpar carquejas do campo e não permitir que as crianças entrem para nadar no rio e não permitir que meu marido beba. Pois bem, eu cumpri a missão direitinho. Na época eu ganhava R$5 por dia, mas tinha cama, mesa. Banho não, porque eu não gostava muito de tomar banho. Uma pessoa no álcool vai tomar banho de que jeito, gente? Um alcoólatra. E então, banho eu não tomava muito, né? Não era muito chegado com banho, porque eu era cheio de vício, né? Mas tinha comida, tinha um pouso, né? Um quartinho. E fiquei ali durante um ano, até que um belo dia alguém
parou para me ouvir, um casal cuja mulher era professor e o marido era psicólogo, casal de jovens, vieram, me ouviram, a gente conversou, eu estava horrível, né? E foi uma conversa bem positiva. Eu estava prestes a cometer um suicídio. Foi aí que eu decidi lutar. Então eu tomei um banho, eles me deram umas roupas. Eu vim para casa da minha avó, parte dos fundos. Aí eu já trabalhava como vendedor ambulante, né? Me convidaram para trabalhar. Desses guardinhas de rua, eu fazia vendas de clientes, né? E ganhava meu troquinho. Voltei a estudar. Aí decidi parar com as drogas. Daquele dia em diante eu nunca mais botei droga na boca. Isso foi em 2001. Parei com as drogas e eu voltei a estudar. E em relação ao álcool, eu dei uma boa maneirada na época. E quando eu voltei a estudar, algumas coisas foram fluindo na minha vida. Eu me tornei presidente do Grêmio Estudantil, comecei a praticar esportes e jogando xadrez encontrei uma terapia, ganhei 3 campeonatos e ganhei 3 campeonatos. Só que a minha parentela, os casados, não me dava a mínima. Até hoje são poucos os que interagem comigo. E concluí meus estudos e fui convidado para participar de um concurso em 2003. Aí eu já estava com 20 anos, né? Chamado Garota e Garota Primavera, lá na Boate Portal, onde hoje é Companhia Limitada, fica na Presidente Vargas. E eu acabei ganhando esse concurso e comecei a ganhar uns troquinhos com desfiles e foi uma fase legal da minha vida. Deu uma recuperada na minha autoestima. Namorada, que até então eu não conseguia muito. Aí, depois disso, começou a chover, né? Aí eu me tornei o garanhão. E fui me virando. Aí, aos 24 anos de idade, fui morar no bairro São Luís, retornei para o meu bairro de origem e fui eleito o presidente mais jovem da história da Associação de Moradores do bairro São Luís, lá no ano de 2009, né? De 2009 até 2012. E durante esse período foi um mandato
conturbado. A minha eleição já foi conturbada. Eu sofri várias perseguições dos meus adversários durante a campanha. Mas enfim, que Deus abençoe a vida deles. Tentaram ganhar a eleição de mim no tapetão e não conseguiram. Mas enfim, eu ganhei a eleição e aí fizeram uma armação para mim. Uma mulher a qual eu me envolvi tentou fazer uma acusação grave contra a minha pessoa e eu fui preso. Fiquei uma semana preso e naquele período algumas pessoas me traíram, queriam tomar meu mandato antes mesmo de eu ser julgado pela justiça, só que não conseguiram, porque quando eu saí da prisão, uma semana depois, as pessoas ligavam para a rádio para falar bem de mim, porque eu tinha um bom testemunho de trabalho prestado, né? E sofrendo muita perseguição e com muita luta, eu concluí o meu mandato em 2012. Deixei um legado dentro do bairro São Luís, onde hoje sou reconhecido como o melhor presidente de todos os tempos até então, com todo respeito ao meu pai e avô, falecido Joãozinho Polícia, que é o fundador da Associação do São Luís, que também fez um grande trabalho, e aos demais líderes, né? Mas eu sou reconhecido dessa forma porque eu deixei um legado dentro daquela comunidade, fiz um trabalho bacana ali, consegui tubolizar vários esgotos a céu aberto, e só Natal infantil até hoje eu faço, fazem 15 anos. Enfim, deixei esse legado, cumpri meu mandato. Aí fui convidado para trabalhar. Nesse meio tempo eu conheci a Sabrina. Nesse meio tempo apareceu um filho que eu tenho lá no bairro Bela Vista. Meu guri já está com 15 anos. E conheci a Sabrina. E a gente se juntou com a Sabrina. E eu tive com ela uma filha chamada Emily. E tivemos essa filha. Vivemos juntos durante 2 anos. Mas infelizmente começaram a surgir fofocas e pessoas começaram a interferir no nosso convívio e a gente acabou se separando, mas não vou falar mal dela. Que Deus abençoe a vida dela. Enfim, me separei, fui tocando minha vida. Aí veio a eleição para prefeito. Na época, então, o candidato Eliseu Matos me procurou, eu apoiei ele, foi eleito prefeito e me levou para trabalhar na Secretaria Municipal da Saúde, onde atuei como assessor, assessorei o gabinete da Secretaria da Saúde com a secretária Rose Penso, e teve um período que eu fui emprestado para a Secretaria do Meio Ambiente e também para a Secretaria de Turismo, onde a gente trouxe para Lages o projeto Natal Felicidade.
e aqueles globos à base de PET, eu montei praticamente todos, lá no ano de 2015, né? Enfim, fiz o meu trabalho, deixei meu legado, depois fui candidato a vereador, sem gastar R$ 1, fiz 272 votos, não me elegi, mas fiz uma votação razoável, e trocou a administração, fui convidado pelo então presidente do bairro Centenário, Lucas, né, para ser vice dele, numa reeleição. Aceitei o convite, a gente ganhou a eleição no bairro Centenário e hoje eu estou no finzinho de mandato como vice-presidente do Centenário. Voltando a falar do foco principal, que é família, que é a minha família, né? Hoje eu aprendi que existe uma diferença muito grande entre parentes e família. Parentes a gente não escolhe, são aqueles que são parecidos com a gente biologicamente falando. Nossos primos, nossos tios, enfim. Agora família, essa dá pra gente escolher. A gente só traz para o nosso lado aqueles que nos fazem bem. Então, com o passar do tempo, eu fui conquistando o respeito de algumas pessoas da minha parentela. E alguns me pediram perdão de algumas coisas. O Ricardo, em dado momento, me pediu perdão por falhas na nossa infância, e isso rendeu a ele bênçãos tamanha que Deus concedeu a ele o sonho que ele tinha de menino de entrar na polícia. Hoje ele é um policial militar bem sucedido, está lá em Curitiba. Houve um tempo que ele teve uma lan house, eu trabalhei com ele, tive o prazer de trabalhar com ele na lan house Planeta Cyber, que teve aqui no bairro Araucária. Foi um período maravilhoso. Trabalhei também na empresa Zappellini como lavador de veículos. Tem gente que pensa que eu nunca trabalhei na vida, tão por fora. Trabalhei na empresa Zappellini como lavador de veículos. Depois trabalhei na Mara Kaufmann. Ajudei a construir os predinhos do bairro Bela Vista. Imagina. E então o Ricardo se acertou comigo. Alguns dos tios mais velhos, né? Eu passei a ter uma interação bem melhor e eu agradeço a Deus porque eles geraram filhos maravilhosos. 80% dos meus primos maternos me amam. E em relação à minha mãe biológica, ela nunca teve aquele afeto por mim. Acho que é pelo fato da gente ter se criado distante um do outro. Então, de repente, pelo fato da gente ter se criado distante um do outro com a minha mãe, talvez por conta disso a gente não tenha aquele afeto um pelo outro. Mas eu respeito ela como minha mãe, mesmo ela tendo me abandonado, porque o marido dela queria cuidar de mim, falecido seu José, que hoje é falecido. Ele queria cuidar de mim, mas ela não quis. Complicado. Mas mesmo assim eu respeito ela, sei que ela é minha mãe e ela gerou
a mais um irmão que eu tenho extraviado e mais 6. E dentre esses 6, né, que eu conheço, desses 6 meio-irmãos, eu tenho mais 2 irmãos, que é o Zezinho, que é o terceiro filho dela, depois de mim, e o Anderson, que é o mais novo. Aí eu tenho a Josiane, que é minha irmã, tem umas dificuldades também, coitadinha. Tem a Franciele, a gente chama de Cuca, né? Essa é a minha favorita, a minha amada. Tenho a Tereza, que nunca gostou de mim. Mas enfim, que Deus abençoe a vida dela. Tenho a Marilene, que é a minha irmã mais nova. Estão vivendo a vida deles. E meu pai biológico, quando eu fui conhecer ele, eu tinha 16 anos de idade, né? E eu nunca me dei muito bem com meu pai. Meu pai, sei lá, ele não me tratava bem quando eu ia lá ver ele. Ele era meio estourado comigo e quando ele morreu, me ligaram para mim no velório dele e eu tenho um defeito, eu não aprendi a ser falso. Eu não desejei a morte do meu pai jamais, sabe? Mas eu não quis ir no velório do meu pai, porque nós nunca tivemos uma afinidade muito boa. Então, por conta disso, eu opinei em não gastar dinheiro com passagem daqui a Lagoa Vermelha e não fui no velório dele. Aliás, eu não sou muito fã de velório porque velório é uma reunião de falsidade. Muitas vezes as pessoas vivas estão precisando de ajuda e ninguém ajuda. Ninguém ajuda, ninguém dá apoio, ninguém dá bola. Daí a pessoa morre, aí todo mundo vai em roda do corpo chorar. Então, sei lá, eu não sou muito fã de velório. Quando eu sou chamado, na condição pastoral, eu vou e oro pelas pessoas presentes. Tá, contei parte da minha caminhada. Vou contar para vocês como que eu cheguei ao pastorado na minha vida. Eu aceitei Jesus quando tinha 15 anos de idade, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a convite do pastor Valmir. E quando eu aceitei Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida, eu lembro que até nisso eu fui oprimido, porque a minha família era uma família católica, quer dizer, família não, a minha parentela. E eles viviam pegando no meu pé por causa disso. Eu tinha o defeito de ser crente. Mas aceitei Jesus, fui para a igreja. E aí eu fiquei 1 ano na Assembleia de Deus e eu lembro que eu estava cotado para assumir até a mocidade na época, mas daí eu arrumei uma namoradinha que não era crente e começaram a me perseguir dentro da igreja e daí eu já tinha vários problemas em casa e eu acabei me afastando da igreja. E anos mais tarde eu comecei a frequentar a igreja quadrangular
com a pastora Hulda, mas eu era membro de banco, né? Frequentava bem aleatoriamente. E aí despertou a curiosidade de visitar as igrejas de menor porte físico, né? E naturalmente, quando eu comecei a frequentar a igreja, os obreiros, né, pastores e tal, perceberam que eu tinha uma certa vocação, um certo talento que Deus me deu, a honra e a glória pertence ao Senhor Jesus, e começaram a me dar oportunidade. E eu comecei a aproveitar bem as oportunidades que me deram. E até então eu não era batizado. Me convidaram para se batizar. Isso foi em 2016, é bem recente. E aí eu fui lá, me batizei, porque até em 2015 eu ainda fumava cigarro, né? Aí eu fui lá e me batizei, e quando eu saí da água do batismo, eu já saí separada diácono, por um ministério chamado Assembleia de Deus Estrela do Oriente, que é lá de Balneário Camboriú. Então eu saí das águas do batismo, fui batizado ali na Ponte Velha, né? Aí eu saí separada diácono. Meu diaconato durou 6 meses e eu adorava o trabalho que eu tinha na casa de Deus, porque quem me conhece sabe, eu nunca tive vaidade pessoal nenhuma. Eu fazia por amor. Eu levava uma aguinha no altar. Para quem é católico, poder entender um diácono da igreja evangélica seria como um coroinha da igreja católica. É um coroinha evangélico, para vocês entenderem. O diácono, ele faz esse trabalho dentro da igreja, recepcionar o pessoal, levar uma água para o pastor no altar, de repente ajudar a servir uma santa ceia. Eu fazia esse trabalho e era muito bacana, sabe? Mais um belo dia, fechou essa igreja e no lugar dela abriu a igreja União Pentecostal do Amor do Senhor Jesus. E nesse período eu ajudava essa igreja e eu ajudava ainda uma igreja chamada Monte Sião, que fica no bairro São Luís, do saudoso pastor José, que eles chamavam de Nenê, né? E eu estava num dia numa igreja e um dia na outra. E eu era amado nas duas congregações, né? Eles não se importavam que eu trabalhasse nas duas igrejas, porque eles sabiam que eu dava bom testemunho por onde eu ia. E um belo dia o pastor Sérgio Alves falou para mim o seguinte: irmão Elvio, eu vou te levantar a presbítero, pode ser? O que você acha? Eu disse: olha, eu não procuro glória própria, deixa Deus te usar, o que for da vontade de Deus, amém. E aí, chegou no culto, o pastor Sérgio estava todo apavorado, disse que o Espírito Santo havia pego ele e que não era para mim ser levado a presbítero naquele momento, que eu teria que ser levado a missionário. Isso em 2017, né? Já. E aí eu fui ungido a missionário e fiquei 2017, 2018 como único atributo missionário. Um atributo maravilhoso. Saía fazer a obra de Deus e faço ainda até hoje, né? O maior prazer que eu tenho na minha vida é fazer a obra de Deus, principalmente fora da igreja, visitar hospitais, ajudar quem precisa, né? Cumprir que a Bíblia fala: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E em 18, pastor Nunes
abrir uma igreja aqui no Araucária, e o irmão José, que era outra igreja que eu ajudava, faleceu. E foi um golpe duríssimo para mim, porque eu amava o pastor José, como que se fosse um pai para mim, um pai que eu nunca tive. Eu amava o pastor José. E aí eu perdi o pastor José e fiquei disperso. Uma semana antes do pastor José falecer, ele entregou uma revelação. A igreja estava completamente lotada. Ele disse o seguinte: irmão Elvio, Jesus está assinando um documento envolvendo a minha vida e a sua com letras douradas. Ele entregou isso, taxativamente ele falou durante o culto. E aí na outra semana ele faleceu. E quando ele faleceu, algumas pessoas que assumiram aquele ponto de oração no lugar dele, aproveitando a fraqueza da viúva, né, ainda consternada com o falecimento do marido, e claro, as pessoas quando perdem um ente querido, as pessoas ficam, né, uma pessoa tão amada como era o irmão José. Então um grupo de pessoas assumiram aquele ponto de oração e aconteceu algumas coisas que eu acabei não tendo mais comunhão e me afastei daquele lugar. E comecei a ajudar o irmão Nunes. E ajudando o irmão Nunes, naturalmente, até vou pegar aqui para vocês verem. Naturalmente, eu fui diplomado, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, como pastor. Eu fui honrado com uma ordenança pastoral. E isso não veio de graça para mim. Eu sinto nojo quando alguns políticos questionam a minha espiritualidade, porque eu nunca misturei religião com política. Eu nunca falei de política dentro de igreja. Nunca fiz isso. Alguns políticos mau caráter tentam tocar na minha vida espiritual, mas Jesus sabe. Fui diplomado pastor e mantive o atributo missionário. Então, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, sou pastor e missionário. E nesse período passei por uma luta também ali no ministério, né? Pastor Nunes trouxe um jovem parente para congregar, alguém que fazia anos que nem estava aí para a igreja. Levei para dentro da igreja, tratei-o como uma árvore que poderia produzir frutos. Então tratei-o como uma árvore que poderia produzir frutos. E de repente ele teve um piti e começou a me incomodar. E um belo dia eu falei na igreja: se tem alguém aqui pensando que eu vou sair da igreja, tira o cavalinho da chuva, porque eu não vou sair. Quando eu falei isso, no domingo seguinte ele já não foi mais. Então, tenta imaginar qual era a intenção do cidadão, né? Mas enfim,
Estou bem com o pastor Nunes, meu parceiro, e recentemente houve uma mudança lá na Monte Sião, no ministério onde eu fui muito abençoado com o saudoso pastor José, e eu tive pregando a palavra de Deus durante 2 quinta-feiras consecutivas, e Jesus me honrou e eu me senti maravilhosamente bem, e eu fui convidado para voltar a ajudar naquele trabalho e tá na direção de Deus, e eu voltei a ter comunhão com aquele lugar. E hoje, amados, a minha vida se resume dessa forma. Tenho uma namorada. Atualmente eu estou namorando com a cantora Ana Learte. E trabalho como vendedor ambulante. E esse é o meu testemunho para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. E aonde eu pretendo chegar? Não sei. Eu vivo um dia após o outro, eu sou um sobrevivente. Deus é que sabe. Mas uma coisa é certa. Eu já sou um vitorioso por tudo que eu passei. E o meu objetivo é que tem que haver um céu. E o meu objetivo é morar com Jesus. Porque eu sei que lá em cima vai ser bem melhor do que aqui. Finalizando essa live, agradecendo a vocês que me acompanharam. Vou me ajeitar para ir na igreja trabalhar na obra de Deus. Isso que eu contei para vocês é a parte da história do coração de um homem que muitas vezes guarda segredos que as pessoas veem na rua, julgam de uma forma, mas que só Deus conhece o nosso interior. E mais um detalhe, viu, gente? Sou pastor, sim, mas não sou ladrão e nem corrupto. E não vivo de igreja. O meu ganho da mala é má para mim comer. Trabalho de vendedor ambulante, sofro um monte na rua. O que eu ganho da mala é má para mim comer. Mas que eu não vivo de igreja, não vivo. Não vivo. A igreja para mim não é uma profissão. Eu vivo de Jesus e do meu trabalho. E é isso, gente. Obrigado pela companhia. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós e que Deus os abençoe.